Então, o perigo mais perigoso, brincando aqui, é quando a gente assume comportamento de seita sem perceber que isso aconteceu, tá? Aonde leva essa experiência de viés de confirmação? Leva a gente a criar historinhas, leva a gente a criar uma certa narrativa que vai fazer muito sentido, vai fazer muita lógica e ser muito coerente para o grupo e para os que têm uma afinidade com aquele discurso. Talvez você nem participe daqueles grupos, mas você se sente atraído pelo discurso, né? Porque você vai, de repente, perceber uma lógica aqui e acolá. Lembra que eu disse, esses discursos eles são construídos com um viés de confirmação, tá? Eles aparentam ter uma estrutura, uma coerência, uma lógica, tá? Porque eles foram construídos para confirmar algo que o grupo entende ser a verdade. Tudo bem? Então, se você de fora olha e fala, tem furo aí. Aí vão dizer a você, não, é porque você não entende, você não tem o conhecimento, você não, sei lá, né, você não participou do curso XYZ, você precisa fazer os cursos do líder do grupo para você entender o que ele está falando, tá? Então, o perigo maior é esse. Comportamento de seita que vai levar a gente a construir, sem que a gente perceba, uma espécie de, bem entre aspas aqui, tá? Mitologia a respeito. Às vezes não é tão entre aspas, não, tá? Por exemplo, e aqui eu não quero ser polêmico, mas eu sei que eu vou ser. Nós temos uma estrutura histórica, factual, de como surgiu o que nós chamamos hoje de Santo Daime. Lá na Amazônia, como é que surgiu, do do caboclo que estava lá e que de repente teve uma experiência espiritual e aí ele começou a usar o que nós conhecemos como ayahuasca, né, ou Santo Daime, e aí gerou uma tem uma informação concreta, que dá para você pela historiografia confirmar. Mas com o passar do tempo, foi se criando derivações, foi se criando eventos que não ocorreram e atribuídos àquela pessoa ou a pessoas que são próximas. Quando você menos espera, uma coisa que tinha uma, eu digo aqui legitimidade, não no sentido de ser, eh, legitimidade aqui no sentido de ser autêntico, tá? Tinha uma autenticidade. Algo que era autêntico, mas uma expressão espiritual autêntica, se transforma num comportamento de seita. E aqui eu não estou colocando todos os grupos ligados ao que a gente chama de Santo Daime, não estou colocando todos os grupos nesse balaio, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, em determinado momento, o conhecimento concreto, histórico, de um evento que levou ao surgimento do que nós chamamos de Santo Daime, se mistifica, se transforma em outra coisa, e aí tem as viagens na maionese. Para além disso, a gente vai ver, né, essa mesma mistificação, essa mesma criação de mitologias, sabe, historinhas. Lembra que eu falei das ressignificações para chancelar os nossos afetos, chancelar as nossas carências, necessidades. A gente vai ver isso ocorrendo com o uso da ayahuasca através do viés dos povos nativos. Os povos nativos faziam uso disso de uma forma completamente diferente da maneira como hoje é utilizado. Muito daquilo que se atribui ao uso da ayahuasca é fruto de uma abordagem pseudo-espiritualista contemporânea,
transvestida ou colocada numa roupagem dos povos nativos ou dos povos originários, tá? As mitologias, na maioria dos grupos, estão muito mais ligadas a conceitos mais contemporâneos de determinados aspectos espirituais do que a coisas dos povos originários mesmo, porque mesmo os povos originários, mesmo os índios de determinada tribo X, Y, Z, que usam do ayahuasca, né, talvez não tenham e eu não estou sendo leviano de falar isso aqui não, tá? Não estou sendo, né, eu estou sendo bem responsável. É provável que até mesmo essa cultura deles seja uma aproximação, tá? Por quê? Não estou dizendo que eles estão criando histórias e inventando, não. O que eu estou querendo dizer é que a civilização dos homens brancos, tá? Quando entra em contato com os povos originários, destroem a cultura desses povos. É simples. Não estou dizendo que os caras estão inventando. O que eu estou querendo dizer é que até para eles é difícil manter uma, uma coerência nas suas próprias tradições, porque isso foi destruído muitas vezes pelo contato conosco. Então são poucas as tradições de povos originários que têm uma linha, digamos assim, mais não deturpada das suas próprias tradições espirituais. Tudo bem? E eu não quero entrar muito a fundo nisso, porque não é o núcleo do que eu quero falar aqui para vocês. Mas só para não deixar essa ponta solta, é, quando o branco civilizado entra em contato com essas tribos, o que que a gente leva? Doença, fome, a gente leva um monte de coisas que esses caras não tinham contato, né? Esses caras que estão tendo que lidar com doença e fome, eles vão dar mais apreço a manter a sua cultura nesse aspecto espiritual ou a buscar meios de fazer com que eles comam e fiquem saudáveis. Tudo bem? Ponderem sobre isso. O que é prioridade para esses povos que foram violentados pela presença dos civilizados? A prioridade era se manter vivo. Primeiro era se manter vivo. Depois que eles conquistaram essa, digamos assim, estabilidade, né? Ufa, meu povo não vai desaparecer. Aí é que começaram movimentos de resgates culturais. Dá para vocês pensarem no prejuízo que é isso, que foi essa intervenção dos ditos civilizados aos povos originários? O prejuízo que se deu no aspecto cultural, espiritual, foi enorme. Então, podem criticar, não tô nem aí. É sacanagem a gente achar, né? Assim, é muita ingenuidade nossa a gente achar que mesmo em tribos indígenas hoje exista exista uma profundidade dessa cultura espiritual. O que tem é o que deu para resguardar. É claro que existem as exceções, tudo bem? O que deu, na maioria das vezes, é o que foi, assim, o que deu para salvar. É um recorte daquilo que era o espiritual desses povos nativos originários, tá? Usando isso como base, que o que os povos nativos originários têm
com relação à ayahuasca, eu tô sendo bem específico aqui, com relação à ayahuasca, é um recorte, é algo que não nem de longe é o que lá atrás, muito provavelmente, esses caras vivenciaram com relação à ayahuasca. Leva isso para o questionamento das pessoas que vão lá aprender com esses caras muitas vezes e que saem de lá como facilitadores da ayahuasca. Esses caras estão tendo acesso a uma tradição espiritual de fato? Eu fico uma semana, que eu fique um mês, que eu fique 6 meses numa tribo, eu vou ter clareza dos pontos de vista, da maneira como essas pessoas entendem a realidade. Eu estou realmente inserido na forma como eles observam o mundo e observam a si mesmo? Seria muita ingenuidade eu achar que sim. Aí eu saio de lá depois de 6 meses, sendo muito aqui, muito, uh, né? Fiquei 6 meses, porque na verdade muitas vezes é um final de semana, tá, pessoal? A pessoa passa um final de semana numa aldeia e aí saem tocadas, e já são chai, né? Já são amigos e companheiros ou camaradas dos povos nativos, depois de um final de semana. Então, vocês entendem onde eu quero chegar? O que chega a nós como ritual de ayahuasca, nem de longe era aquilo que os povos originários praticavam. Mas, nos grupos em que o ayahuasca é oferecido, não se tem as mesmas coisinhas que eu narrei há pouco, uma narrativa, a construção de uma mitologia, um viés que diz que é para isso, que é para aquilo, que nós vamos acessar isso, que nós vamos acessar aquilo. Aí você toma, você não acessa porcaria nenhuma, para não falar um palavrão aqui. E aí você fica assim, porque aí algumas pessoas que sentiram alguma coisa que não conseguiram identificar, mas querem se sentir pertencente porque estão se mexendo com afetos ali. Ela diz: "É, não, olha, o cara ou a moça que está facilitando, não, olha, é sim, tem uma". Quando você vai ver, você está dentro de uma seita. Vocês entendem o que aonde eu quero chegar? Isso pode ocorrer com ayahuasca? Pode, ocorre. Isso ocorre dentro de escolinhas de yoga também. O seu grupo de hatha yoga, o seu grupo de meditação. Isso ocorre em academias onde as pessoas estão lá olhando no espelho e puxando ferro. Comportamento de seita, comportamento, como eu disse, religioso, não tem a ver necessariamente com uma religião. Tem a ver com essas estruturações que a gente vai criando, com essas transferências de força e potência interna para objetos externos, tá? Pode ser, no caso do espiritualista, um amparador, um mentor, o líder do grupo, pode. Numa pessoa que não está nem aí para falar de espiritualidade, pode ser a dieta, né? A transferência da potência está na dieta, está em ir para a academia todos os dias, em treinar 3 horas. Se eu não treinar 3 horas, ferrou. Que tipo de pessoa eu serei se eu não treinar 3 horas? Se eu não correr 5 quilômetros todos os dias, ferrou. Vocês entendem onde eu quero chegar? As estruturas mentais é que são o problema. A gente reveste essas estruturações em nome de Cristo, em nome de Allah, em nome de Shiva, em nome de, eh, do ayahuasca, em nome agora também do cacau, tá? Que, né, a suposta deusa do cacau nem faz parte só existe o mito dessa Ixcacau, uma coisa assim, não sei a pronúncia, me desculpem aqui,
ela só existe, a mitologia dessa deusa, chamada deusa do cacau, só existe nos grupos e em páginas que fazem o cacau ritualístico. Quando você vai buscar na historiografia, não tem isso em nada de historiador sério sobre os maias. Quando você vai buscar sobre ritual do cacau na cultura maia, fala que esse negócio vem de antes de Cristo aqui e que estava ligado, por exemplo, a sacrifício de animais, oferenda de sangue, que era algo muito comum dentro daqueles povos, né? Aliás, assim, Maia é uma denominação que os espanhóis deram a um conjunto de povos, eles nem se chamavam assim. Eram povos muitas vezes que tinham culturas diferentes. Hoje a gente chama de Maia, mas é um composto de vários outros povos, tá? Então isso na origem, um ritual que se fazia, em que se tomava cacau, que isso aí era os sacerdotes e os imperadores. Não tinha nada com o culto da, do feminino, não tinha nada de luta contra o patriarcado, que eu acho que é importante que se tenha, assim, uma, uma, uma observação sobre essa questão do patriarcado e tal. Eu acho isso que é sério, precisamos olhar para isso sim, mas olhar com olhos lúcidos, com pés no chão, não com base em criações. Tá? Aí você pega nesses grupos que falam, por exemplo, do cacau, é o chakra cardíaco, para mexer no chakra cardíaco, é a fruta coração. Se você for lá buscar na historiografia, quando começou a se falar de chakras, na tradição espiritual indiana, milênios antes de Cristo, qual é a primeira descrição assim mais sistemática disso? Em textos da Idade Média, lá na Índia. Estava ligado a alguma glândula? Não, você não encontra nenhum texto indiano falando que o chakra X está ligado à glândula Y. Você não encontra nenhum texto indiano dizendo que os chakras têm as cores do arco-íris. Você não encontra um texto dizendo que o chakra cardíaco é o chakra do coração, chakra do amor. Não. Muito pelo contrário, cada uma das pétalas do chakra cardíaco vai representar um dos pulsos de tendências emocionais que podem eclodir como experiência, campo de experiência. Um desses pulsos, por exemplo, é insegurança. Inveja é outro desses pulsos. Tem nada a ver com amor do ponto de vista dos caras que estruturaram esse conhecimento. Aí quando chega aqui no Ocidente, por viés de confirmação, já que a gente associa que o amor está no coração, viés de confirmação, vamos criar aqui que o chakra do cardíaco está ligado ao amor. Tudo bem? Então, percebam, existem essas apropriações, essas construções. E aí você vai ver, né, como eu disse, as mulheres merecem todo o respeito na sua busca pela reparação histórica da sua posição perante a sociedade, tá? Perante a nossa sociedade. Não dá para a gente dizer que as outras sociedades lá atrás experimentam ou experimentaram a mesma coisa que hoje nós, enquanto sociedades, fazemos as mulheres experimentar. No estudo antropológico, no estudo da histórico, né, da historiografia, já é possível observar que muitas vezes as mulheres, em algumas sociedades antigas, elas não tinham essa ideia de que mulher fica em casa com as crianças e os homens saem para caçar. E hoje
Já existem estudos que dizem que não, olha, era igual. Mulheres e homens saíam, caçavam, coletavam, não tinha essa divisão, tá? Com isso eu estou dizendo que há um exagero? Não, o que eu estou dizendo é, olhando o momento histórico recente, desde, sabe, que a gente começa, e eu não quero polemizar aqui, mas vamos lá, desde o momento em que lá na Idade Média resolvem-se colocar a propriedade privada, vamos cercar terras, né? A mulher passa a ser também uma propriedade privada, né? Como é que eu vou garantir que aquele filho que vai herdar a terra é meu filho mesmo? Tudo bem? Não acreditem na minha narrativa. Busquem, pesquisem, vão atrás, tá? Vão atrás. Então, as mulheres têm total, não digo nem direito, é justo que nós, enquanto sociedade, a gente busque fazer uma reparação dessas questões, tá? E eu falo questões aqui não no sentido de diminuir, não, o problema. O problema é sério, tá? Mas ponderem sobre isso. No momento em que se cria a ideia de propriedade privada, que surge com o cercamento das terras lá na Europa, surge a mulher também como sendo uma propriedade, ok? É nesse momento, do meu ponto de vista. Como é que eu vou como é que eu vou dizer que aquele herdeiro é meu herdeiro mesmo? Eu tenho que pôr um cabresto aqui nessa mulher, ok? Então, para além dessa questão de feminino, valorização do feminino, blá blá blá, que é a blá blá blá, não no sentido de novo de desdenho, deboche, nada disso, mas é que é muita coisa para a gente falar aqui. Então, as rodas hoje que falam tal do ritual, do cacau e tal, tem essa premissa por trás, que eu digo, é válida, mas a mitologia que se criou em torno disso é completamente sem substancialidade, foge da realidade material concreta. E as pessoas que participam desses rituais, elas vão direcionadas de novo, o quê? Aos seus afetos. Elas vão direcionadas com as suas paixões. E dentro desses grupos, elas existem a possibilidade delas serem direcionadas a percepções que não condizem com algo que seja coerente, com algo que seja, eh, de fato, espiritual. Tudo bem? Então, ponderem, para além de ser o cacau ou a ayahuasca, como eu disse, ou até mesmo o yoga, ponderem. Você está tendo uma experiência espiritual de fato ou você está tendo uma experiência religiosa? Se você percebe que a sua experiência é religiosa, pondera ainda mais. Minha experiência, ela só é limitadora no aspecto de eu começar a achar que essa música é legal, aquela música não é, essa energia aqui é boa, aquela é ruim, ou eu tô me pegando em viés de confirmação, eu tô preso a uma historinha que me dizem, eu tô me sentindo dentro de um grupo, ou eu mesmo me sinto como alguém que tem, entre aspas, a verdade, né? Se eu tô num grupo dito espiritualista que começa a dizer que os outros não entendem, você não tá num grupo espiritualista, você tá numa seita. Então, abre o olho, cai fora disso.
Ah, tô num grupo que fala sobre viagem astral. Ah, nesse grupo, o viés tá muito pro assédio, assédio. Putz, fui para um umbral. Nossa, assédio. Nossa, putz, olha, sexual. Pló, pló, pló. Seita. Se o grupo ele é unitemático, tá? E esse unitemático muitas vezes tem como um envelope mais externo a ideia de trabalhadores da luz contra os seres das trevas. Essa é a cereja do bolo. Está num grupo que propaga essa ideia de que você faz um trabalho espiritual contra as trevas, comportamento de seita. Abre o olho, fique esperto. Tudo bem?